Olá, pessoal, estamos mais uma vez na nossa transmissão dos nossos PGs, dos nossos grupos pequenos. E eu espero que você esteja aprendendo, se alimentando, se edificando com essa programação que nós estamos fazendo pelo Zoom. Hoje sou eu, pastor Ribamar, que vos fala, e eu quero dizer o seguinte: Marcos 3, de 7 a 10, Jesus conta uma história muito interessante. Mas a pergunta que eu gostaria de começar e talvez falar com você nessa noite é: será que o mundo mudou? Com certeza, como eu disse hoje pela manhã, o mundo ele mudou em muitas coisas. Muitos hábitos dos seres humanos irão mudar. Já estão mudando. Já mudaram. Antes do Covid, nós éramos um tipo de seres humanos. Hoje, pós o Covid, somos outras pessoas. Então, nós precisamos saber que isso vai mudar, usar máscara, a questão da higienização das mãos, o distanciamento e tantas outras coisas. Mas algumas coisas que eu disse que não irão sofrer mudanças. Primeiro, o amor de Deus para conosco, seus filhos. O amor nosso para com a família. E também a questão de trabalho. Nós trabalhamos, vamos continuar trabalhando. Mas o principal que não irá mudar é a questão da ação milagrosa de Jesus através do Espírito Santo de Deus. Então, foi falado para você sobre isso nesse domingo, hoje pela manhã. A ação milagrosa do Espírito Santo, certo? A ação milagrosa de Deus, a ação milagrosa de Jesus. A pergunta que eu fiz foi: você quer ser atingido por essa ação milagrosa? Existem 3 formas de você ser atingido. Você precisa fazer algumas coisas. E a primeira é: você precisa de deixar de ser um ouvinte e passar a ser um participante da ação milagrosa de Jesus. Jesus, o texto diz em Marcos 3, no capítulo 3, no verso 7, diz que muitas pessoas ouviam Jesus do que ele estava fazendo os milagres. E aí eles ficavam sabendo o que estava acontecendo. A atitude deles foram de saírem da onde eles estavam, da Judéia, Samaria, do outro lado do Jordão, das cidades ali, vilas vizinhas da onde Jesus estava, para estar com ele, porque eles queriam não ser somente participantes. Participantes não, ouvintes, mas participantes. Então é isso que você e eu, nós precisamos fazer. Deixar de ficar sabendo que Jesus está fazendo isso, isso e aquilo nas outras famílias e na nossa só ficar ouvindo. Então eu convido você, se você quer a graça de Jesus na sua vida, a ação milagrosa de Jesus na sua vida, você precisa se tornar um participante, estar mais próximo de Jesus. Isso foi que eu ensinei pela manhã, e aí nós vamos para o segundo ponto da mensagem. Em segundo lugar, você quer participar da graça de Jesus? Você tem que deixar todos os obstáculos que estão entre você e Jesus fora. E eu disse que os obstáculos podem ser pessoas ou algo, alguma coisa, um objeto, uma situação. Mas geralmente são as pessoas. Sempre quando Jesus queria fazer alguma coisa para as pessoas, existiam, entravam, apareciam pessoas que ficavam entre a pessoa necessitada e Jesus. Então, vou dar só um exemplo do cego de Jericó. Quando Jesus passou em Jericó, a multidão disse: cala-te. Ele começou a gritar: cala-te. Ele começou a gritar, o outro falou: não perturba o mestre. Ele começou a gritar: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e veio conversar com ele. Jesus tirou a multidão, tirou o obstáculo entre ele e a sua felicidade. Entre ele e Jesus. Porque Jesus é a alegria, Jesus é a felicidade. Você precisa saber que a ação milagrosa de Jesus, para você ter, sempre vai haver algo que vai manifestar para você não ter. Então é preciso você deixar o caminho livre para a atuação de Jesus. E eu disse aqui algumas coisas. Primeira obstáculo é a falta de conhecimento sobre a pessoa de Cristo.
Você precisa conhecer a pessoa de Cristo. Segundo, preconceito religioso, tradição e dúvidas. Você precisa aprender isso. Terceiro, a falta de prioridade e tempo e as desculpas. Então, eu gostaria até que você discutisse esse segundo ponto entre vocês do grupo. O que atrapalha? Quais são os obstáculos que impedem as pessoas de chegarem até Jesus? Eu disse aqui para vocês pelo menos 3, que é a falta de conhecimento. Como é que a falta de conhecimento pode nos impedir de chegar até Jesus? O preconceito religioso e as tradições e as dúvidas. E, por último, certo? As questões que foram levantadas, a dúvida e outras coisas mais. Então, discutem isso entre vocês. E o terceiro ponto da mensagem, para que a graça milagrosa, a ação milagrosa de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, adentre o seu coração, a sua casa, sua família, você precisa, certo? Deixar ele saber do que você precisa. Aquele cego Jesus disse, o que queres que eu te faça? Ele disse, eu quero ver. O aleijado disse, eu não tenho quem me jogue no tanque. Ele foi, então levanta, toma teu leito e anda. A mulher hemorrágica foi lá e falou para ele, eu já estava doente há 12 anos, fui e toquei nas tuas vestes. E o Senhor liberou poder e eu fui curada. Muitas pessoas ficam sem a graça milagrosa de Jesus porque não falam o que sentem, reclamam, murmuram e pensam que estão falando. Então peço a você que deixe Jesus saber o que você necessita. O que será que se Jesus estivesse nos nossos dias, você iria pedir para ele? É preciso. Pastor, eu gostaria muito que Jesus curasse o meu relacionamento, que Jesus intervisse, certo? Na forma de eu ver as coisas, de forma negativa, que Jesus resolvesse uma situação entre eu e os meus filhos, entre eu e meu cônjuge. Tudo isso você precisa chegar para Jesus e falar. Eu queria mais uma oportunidade de trabalho. Eu queria ser uma pessoa feliz. Tudo isso você pode chegar para Jesus. Então, eu fechei a mensagem dando, certo, 3 formas de você ser alcançado milagrosamente, certo, pela ação de Jesus. A primeira foi, deixe de ouvir e comece a viver. A segunda foi, deixe para trás os obstáculos que separam você dele. E terceiro, deixe ele saber o que você precisa. Então, está aí para você discutir sobre as questões do ponto 2 dos obstáculos. Quais são os obstáculos, fora esses? Vocês podem discutir esses. O primeiro obstáculo que eu coloquei aqui foi a falta de conhecimento sobre a pessoa de Cristo. Você acha que isso é um obstáculo? E como que você pode diminuir ou tirar esse obstáculo? Segundo, o preconceito religioso, a tradição e a dúvida, que tem 4 coisas. Preconceito religioso, tradição religiosa e a dúvida religiosa. Quem é Jesus? Eu fui católico no Brasil. Eu fui espírita. Meus pais não tinham religião. Preconceito. Meus amigos não aceitam. Minha família não aceita. Você precisa discutir sobre isso. E a falta de prioridade e tempo e as desculpas. Então, discuta o ponto 2, que é muito importante. Falta de prioridade, certo? Eu não vim aqui para trabalhar, não vim aqui para ir para a igreja, eu vim para trabalhar. Tempo. Eu não tenho tempo agora, só depois eu vou desenvolver minha fé. Desculpas. Eu acho que a igreja é muito longe, ou a igreja não é a igreja que eu tinha no Brasil. Trabalhe essas afirmações que eu falei para vocês do ponto 2, dos obstáculos, que eu me dou por satisfeito e nós todos vamos aprender mais com Jesus. Mas o importante, irmão, é você saber que a graça milagrosa de Jesus Cristo está à nossa disposição e está para você também. Fique com Deus, que Deus te dê uma semana abençoada e que no dia que você ouvir esse vídeo, você possa orar, pedir para Deus e pedir para o Espírito Santo de Deus para iluminar você, para clarear sua mente, seus pensamentos, para que você tire o maior proveito dessa palavra. Lembrando sempre, em todas as transmissões eu repito, se Deus é por nós, quem será contra nós? Pastor Ribamar, beijo, 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 beijo.